Fala, galera do Mundo na Bola, estamos aqui começando esse especial aqui para falarmos de duas negociações importantes no mercado brasileiro, né, cara? A gente vai falar sobre a venda do Brenner, que estava no São Paulo, e também o empréstimo do Thiago Galhardo, né? Dois jogadores importantíssimos do campeonato, na atual versão do Campeonato Brasileiro, que foram comercializados, simplesmente foram vendidos, vão sair dos seus respectivos clubes na parte final do Campeonato Brasileiro. Vamos lá, vamos falar sobre isso depois da vinheta. É isso aí, galera, já chega deixando seu like, se inscreva no canal, marque o sininho de notificação se você ainda não é inscrito. Duas vendas bombásticas, duas negociações, uma não é venda, né? Uma é empréstimo. O Thiago Galhardo foi emprestado. Mas duas negociações muito importantes, muito relevantes no cenário brasileiro. Foram dois jogadores que em determinado momento do campeonato foram artilheiros do campeonato. Se não foram artilheiros, o Thiago Galhardo foi. Não sei se o Brenner chegou a ser artilheiro. Mas enfim, foi um jogador importante na campanha do São Paulo. O São Paulo que foi líder do Campeonato Brasileiro por uma boa parte do campeonato. E olha só, cara, na reta final do campeonato, tudo bem, o Thiago Galhardo tá se recuperando de contusão, mas é muito provável que ele estivesse à disposição do Abel Braga no final, na reta final do campeonato, nos últimos jogos, possivelmente até contra o próprio Flamengo, que deve ser a final do campeonato, né? A final antecipada do Campeonato Brasileiro. E olha só, na reta final, aí o São Paulo, que também já esteve brigando, talvez agora não esteja mais brigando pelo título do Campeonato Brasileiro, mas briga por uma vaga na Libertadores. Os dois times negociam seus principais jogadores. Tudo bem, talvez o São Paulo a gente pode discutir se é o Luciano, se é o Brenner, se é o Daniel Alves, mas enfim, um jogador que em determinado momento do campeonato foi sim o jogador mais importante do São Paulo. E indubitavelmente, desde a chegada do Kudê, e também passando aí pelo Abel Braga, o Thiago Galhardo encontrou um futebol nele próprio que ele nunca tinha visto. Ele nunca teve essa visibilidade, nunca teve também uma participação dessa tão importante. E na reta final do Campeonato Brasileiro, esses jogadores não estarão mais à disposição dos seus técnicos porque foram negociados. Então, é claro, isso mostra pra gente duas coisas importantes. A primeira, que a condição financeira dos times brasileiros é muito ruim, e independente, por que esses jogadores foram comercializados, né, para a gente entender o contexto, e a gente volta na questão dos times, porque as janelas estão fechando, as janelas de comercialização estão fechando. Então, o time brasileiro, os times brasileiros que estão na ponta, brigando pela ponta do seu campeonato, abrem mão dos seus jogadores principais, independente do resultado, do impacto técnico no seu time. Isso é uma vergonha, cara, é o fim. Então eu escrevi num grupo de amigos nossos aqui, dizendo, cara, isso é uma vergonha. O futebol brasileiro nunca vai melhorar. Como que os times que são referências, o São Paulo foi durante muitos anos a referência, ainda é referência, trouxe o Daniel Alves, né? É uma referência internacional, é talvez o time mais conhecido do futebol brasileiro, por conta do que fez na década de 90, no começo dos anos 2000, internacionalmente, e o Internacional, que bateu um recorde agora de sequência de vitórias, enfim, campeão brasileiro invicto. Cara, esses caras abrem mão dos seus jogadores por conta... Enfim, foram duas... os valores do Galhardo não foram divulgados, mas os valores do Brenner foram, e são valores expressivos mesmo. Estão falando de 70 milhões, ele tem mais um bônus de 20% sobre a futura venda, se houver uma venda no valor superior ao valor que foi pago pelo Cincinnati. Cincinnati, cara. Então, se houver um valor, por exemplo, superior a esses 70 milhões, o São Paulo fica com 20% do que for acima disso. Ainda tem mais bônus por participação, jogar mais de 10 jogos, enfim, é bom jogador, então deve jogar no Cincinnati, deve conseguir esse bônus. Então o São Paulo, pela situação financeira que tem, que vive, não consegue preterir essa venda e tem que abrir mão do jogador. E provavelmente a mesma coisa aconteceu com o Internacional.
o que mostra a situação precária do futebol brasileiro. Isso nunca aconteceria num futebol sério, num mercado sério, cara. É claro, você se torce para um time que está disputando aí com o Inter e com o São Paulo, é claro, você pode se sentir feliz, né? Olha só, o principal jogador do São Paulo não vai estar jogando. Se você for flamenguista, então o Flamengo joga com esses dois times, né? São Paulo e Inter. Você pode se sentir feliz agora. Se você pensa no futebol como um todo, isso fica claro. A precariedade do futebol brasileiro. Como o futebol brasileiro é atrasado, nunca vai melhorar. Nunca. Nunca vai melhorar. Se a gente continuar vendo essa cena se repetindo e aceitando normalmente, o futebol brasileiro nunca vai ser nada. Vai ser sempre vai ser um quintal da Europa, onde o jogador que está encerrando a carreira, que não joga faz um ano, vem aqui jogar e encerrar a carreira. Isso é um absurdo. Eu realmente fico pensando, isso mostra claramente. Eu não quero discutir se o negócio foi bom ou foi ruim. É claro, se você pega o negócio do Brenner, foi bom. Claro que foi bom. Mas a questão não é essa. A questão é pro futebol. Essas vendas mostram a precariedade. O futebol brasileiro está ficando tão precário que na reta final do campeonato os jogadores são vendidos. A gente já via isso acontecer porque, como os calendários brasileiros e europeus eles não batem, então a gente vê um monte de time brasileiro perdendo um monte de jogador na metade do ano, na janela da metade do ano. E agora a gente está vendo jogadores brasileiros saírem no meio do campeonato por conta da pandemia, etc. Há outros problemas. Mas enfim, a precariedade é imensa. O futebol brasileiro tem resiliência zero, ou seja, tomou uma pancada financeira agora por conta da pandemia, mas os times europeus também tomaram. Então, teoricamente, esses times de fora do Brasil, o Cincinnati, no caso, na Liga Americana, eles também sofreram com falta de receita, ou seja, tem menos capacidade de comprar jogadores. Então, seria possível imaginar que a gente teria um pouco mais de resiliência, mas não. O futebol brasileiro não tem resiliência nenhuma, não tem planejamento financeiro nenhum. O que a gente vê com a saída do Brenner e do Thiago Galhardo é uma vergonha para o futebol brasileiro, é um absurdo para o futebol brasileiro perder dois jogadores que foram referências no próprio campeonato. O Thiago Galhardo, na melhor fase da carreira dele, sendo emprestado na reta final do campeonato, onde ele poderia contribuir, ele está contundido desde o dia 10 de janeiro, desde a vitória do Internacional contra o Goiás, mas estava se recuperando, possivelmente estaria à disposição nos próximos jogos, e o Inter abre mão do seu principal jogador na temporada, e o São Paulo abre mão, talvez não o principal jogador, mas um dos principais, e o responsável por levar o São Paulo à liderança do Campeonato Brasileiro. Abriram mão desses dois jogadores na reta final do Campeonato Brasileiro, mostra o quão frágil, o quão débil é o futebol brasileiro, a organização financeira dos seus times. Nós estamos falando de dois dos maiores clubes do futebol brasileiro, ambos com múltiplos títulos nacionais e internacionais, ambos campeões do mundo, negociando seus principais jogadores no final do Campeonato Brasileiro, ainda com jogos importantes para a definição, ambos ainda até com chance de serem campeões brasileiros. Ou seja, fica aqui o recado, a indignação aqui do Mundo na Bola com relação a essa venda, essa perda de jogadores importantes dentro do cenário do futebol brasileiro. Então, não se esqueça, deixe seu like, deixe seu comentário aí, diga o que você pensa, e a gente se encontra aqui no Mundo da Bola, onde futebol é muito mais que esporte, futebol é cultura. É impossível você amar o seu clube sem amar o futebol. Abraço. Aí galera, deixa o seu comentário que a gente responde todos os comentários. Não se esqueça, deixe o seu like, se inscreva no canal e marque o sininho de notificação. É importante que você marque o sininho de notificação para receber tudo o que acontece aqui no Mundo na Bola. Um abraço!